ainda na mesma toada. Você tá vendo que a minha voz tá melhorando, mas eu tô tossindo um pouquinho mais. Eu acho que é por conta do remédio que eu tô tomando. Vamos falar sobre as contratações que talvez nem venham. Vamos falar também sobre o sumiço do nosso presidente e só aparecer um cara que até agora não foi escrito em nenhum lugar, mas que tá falando muito mais do Fluminense do que qualquer outra coisa. Mas antes disso, entendo uma coisa, que o YouTube Live vai voltar, fique tranquilo. E aqui embaixo na descrição tem 2 abacinados e um projeto que eu curti bastante. Bom, primeira pessoa que a gente vai colocar aqui é Paulo Angione. Paulo Angione, que pra quem não sabe, é justamente um dos caras que mais mete justamente a situação de quem é contratado ou não. Tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse remédio aqui, ó. Esse remédio aqui que eu tô tomando. O que acontece? O responsável técnico para falar sobre as contratações é ainda o Paulo Angione, porque nada mudou, tá? E realmente foi conversado lá, com o Paulo Angione, né? O Paulo Angione veio ao público esclarecer algumas coisas. Uma das coisas foi justamente a situação de contratação de novo zagueiro. Só para quem não sabe, o Fluminense ele perdeu 3 zagueiros. Thiago Santos foi pro Curitiba, Thiago Silva foi pro Porto e Manuel se aposentou. Basicamente é isso. Ou seja, hoje a gente tem no elenco 5 zagueiros. 5 não, 4. Ignacio Freitas, James e Davi Schmidt. Basicamente é isso. O que preocupa? Eu vou falar justamente um mantra que o próximo que eu vou falava, né? Quem tem 6 zagueiros tem 5. Quem tem 5 tem 4. Quem tem 4 não tem nenhum. Porque jogadores se lesionam o tempo inteiro. E uma das coisas que ficou claro é que a gente queria contar com mais um zagueiro. Até tentamos contratar um zagueiro chamado Nino, mas estamos vendo que ele vai muito mais voltar pro Rio na janela de meio de temporada do que propriamente dito nesse meio de temporada, nesse início de temporada. Ou seja, aí vai ter que se virar com o que tem. É claro que talvez isso daí seja até uma boa situação para, por exemplo, pensar em zagueiros da base, como por exemplo o Gorgulho, que é um bom zagueiro. Aí teria, então, tecnicamente 5 zagueiros acontecendo. Isso daí faria a gente pensar bastante sobre isso tudo. Agora, a situação que temos com o Paulo Angione é justamente essa. Quando ele afirma que não vai trazer nenhum zagueiro, tendo perdido 3 zagueiros, a gente tecnicamente perdeu 3 e ganhou 1. Ou seja, a gente ficou com menos 2 zagueiros. Era para pelo menos mais um zagueiro. O que não vai acontecer. O que eu estou dizendo sobre isso tudo? Que normalmente quando a gente pensa em saída, a gente pensa também em entrada. E na minha concepção, eu acho que tem jogadores tranquilos. Normalmente, o Sérgio Ramos acabou indo para a Europa, mas eu acho que deveria ter
tem tentado, pelo menos. Acho que ele ainda não tá na Europa, mas eu acho que ele poderia ter ido na Europa. Ele tá sem clube. Ele tá sem clube. Eu acho que poderia tentar o Sérgio Ramos pra situação toda, né? Novamente, se eu fosse pra escolher, se eu fosse pra falar assim, ó, contrato o Sérgio Ramos. Até pra gente ter um jogador que possa servir como meio ali disso tudo. E esperar o Nino pra depois. Imagina você ter James, Sérgio Ramos e Nino. Com o Freitas, o Ignacio e o Devin Schmidt. São 6 zagueiros que aí sim teria respeito. Agora, eles estão vendo o Sérgio Ramos? Não, parece que o Sérgio Ramos é invisível? Parece. Mas seria uma boa. Eu falo assim, mas como é que ele vai contratar simples? Liga pro Marcelo. Alô, Marcelo? Então, você tem contato com o do Sérgio Ramos, seu amigo? Tem? Manda lá pra gente ali que a gente quer contratar ele. Eu duvido que ele não vai querer jogar no Brasil. E seria uma ótima contratação, seria uma contratação de peso. Seria, novamente, a gente perdeu um zagueiro super poderoso e voltar contra o zagueiro super poderoso. Com tudo isso que a gente tem, com o Samuel Xavier de um lado, com a Guilherme Arana do outro. Cara, imagina, ainda assim unindo. Samuel Xavier de um lado, Guilherme Arana do outro. Você tem ali o Sérgio Ramos e o James. Seria uma possibilidade. Eu falei, eu queria 2 jogadores. Eu queria o Hulk e o Sérgio Ramos. Até agora, só vai vir o Hulk. E o Sérgio Ramos que tá sem time. Que tá fácil de contratar. Você pode falar assim, mas o Sérgio Ramos, ele tem 39 anos. Cara, o, o Thiago Silva tem 41. Então, desculpa, essa questão de idade, para mim, não cola. Tá? Não cola. Então, essa é a minha indicação. Eu espero que aconteça. As pessoas, novamente, eu aqui sempre quero o melhor pro Fluminense. E o melhor pro Fluminense, na minha concepção, seria um jogador de 39 anos de idade chamado Sérgio Ramos. Tá? Caramba. Acho que voltou. Vamos falar agora, antes de falar sobre o segundo tema, então a gente sai do Paulo Gione e vai pro segundo tema. Se inscreva no canal, faça o roteiro pra você que é coach, comente, compartilhe. Rede social de criação de vídeo, vídeo de 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Esse é o meu vai dar patrocínio e vamos lá. O presidente sumido. Existia uma promessa que o presidente do Fluminense iria fazer uma coletiva dia 2 de janeiro e que isso não aconteceu. Matheus Montenegro tá sumido, tá? Eu vou até ver aqui nas redes sociais se tem alguma informação. Mas até agora, Matheus Montenegro, o nosso presidente do Fluminense, nem existe. Segundo informações, as últimas informações é que o Matheus Montenegro estaria na Europa, tá? Deixa eu ver aqui. A última informação aqui é que Matheus Montenegro está na Europa. Basicamente é isso. Agora, se realmente ele está na Europa ou não, é uma outra coisa. Agora, fica claro o seguinte: ele está na Europa para quê? Ele está na Europa para ele está na Europa
pra contratar jogador ou ele tá na Europa de férias. Porque, sinceramente mesmo, se você é presidente de um clube, você não tem que tirar férias. Não existe isso. Você tem que ser 100% ainda mais somente que essa pré-temporada é menor. Então, desculpe. Hoje, a gente não tem um presidente em exercício na cadeira do presidente, na, na cadeira do presidente do Fluminense dentro de Laranjeiras. A gente não tem. Tá? O que a gente tem é uma cadeira vazia. É, vaga. E isso faz a gente pensar justamente sobre isso, né? Olha só que eu tô colocando gente de nível de importância. A cadeira tá vaga e vocês votaram nisso. Ou quem não votou nisso, deveria ter votado. Porque a Ivy é muito mais elegível. Imagina. A situação toda que tá acontecendo. Imagina se algum clube, sabe, só tá pior do que o São Paulo. Só não tá pior do que o São Paulo. Que hoje, todo dia bate a Polícia Federal na porta. Lá, lá no Morumbi. Que os caras já estão cansados, assim, já estão até deixando a porta aberta, ó. Vai lá, Polícia Federal, vai lá. Ou quando a gente vê algumas outras coisas bizarras em São Paulo. No time São Paulo. Essas que são as escolhas. Em que você coloca um cara que não sabe ser presidente. Não sabe ser presidente. Não entende que quer ser presidente. E se transformou em. Cadê? Cadê ele falando, por exemplo, se vai ter alguma contratação do Hulk ou não, do Savarino ou não? Cadê o. Cadê o presidente do Fluminense se pondo, por exemplo, para falar sobre possíveis contratações ou não? Para a gente entender melhor sobre o que ele está pensando. Não tá. Eu não vejo ele como presidente. Eu não vejo ele como presidente. O presidente é o cara que realmente vai meter a cara em tudo quanto é coisa. E ele não sabe fazer isso. É aquilo. É aquilo que eu falei. Enquanto um presidente, quando ele fosse cobrado, ele iria com a cara, lá o outro não vai. Porque ele já entendeu que ele já tem força suficiente para fazer o que ele quiser. E que tudo ele está colocando na esperança de que ele não precise mais falar tanto, que é a questão da SAF. Ou seja, essa votação que a gente teve para a presidência do ano passado, que eu fui votar e acabou sendo eleito o Matheus Montenegro, foi justamente isso. Bom, tá na Europa, fazendo o quê? Vai contratar alguém da Europa? Tá lá realmente tirando cochilo? Numa temporada que vai começar dia 28 de janeiro. Que já tá começando o campeonato Carioca, que é importante porque a gente precisa ter algum título esse ano. Que a gente tá gastando dinheiro pra caramba. Não é tanto dinheiro como muita gente ganhou no ano passado, mas é um dinheiro. E os projetos? Tá, tá, tá sendo confeccionado lá na Europa?
que eu falo pra vocês é esse. Eu quero o melhor sempre pro Fluminense. Eu sempre quero o melhor pro Fluminense. Eu não me importa quem estiver no poder. Agora, se esse poder é omisso, como está sendo esse poder do presidente do Fluminense, Matheus Montenegro, o que vale? E a promessa de fazer a coletiva? Vai acontecer ou nunca vai acontecer? Só vai acontecer quando realmente a porca começar a vir pro lado errado e ele começar a se ferrar? Ou não? Tudo isso daí tem que ser colocado ponto a ponto. Entendeu? Antes de falar sobre o terceiro tema, então a gente saiu de Paulo Gione, foi para Matheus Montenegro e agora a gente vai pro principal. Mas antes disso, se inscreva no canal, faça o triplo, você que é curte, comenta e compartilhe. Rede social no questão de vídeo, vídeo de 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Se você vai dar patrocínio, vamos lá. Mário Bittencourt. Mário Bittencourt. O que ele está fazendo? O que ele é do Fluminense? Que até agora não foi postado em nada. Eu vou até ver aqui, ó. Entendeu? A última coisa que a gente tem, justamente do Paulo Brito, que ele fala: Matheus Montenegro omite cargo de Mário Bittencourt no Fluminense. Qual que é o cargo de Mário Bittencourt? Eu quero deixar esse vídeo aqui no máximo 20 minutos. Eu só quero fazer duas perguntas. Primeiro, Matheus Montenegro vai ser grato pela eleição que foi dada pelo Mário Bittencourt? Se ele não for grato, ele é somente mais um filho da puta. Desculpa pelo palavrão. E dois, se ele for grato ao Mário Bittencourt, o que ele está pensando sobre o... Qual cargo que o Mário Bittencourt vai estar? Ele vai pro cargo de futebol? Ele vai para um outro cargo? Ele vai pro cargo jurídico? É isso tudo que a gente tem que pensar. Das 2-1. O Matheus Montenegro ele deve ao Mário Bittencourt. O Mário Bittencourt até agora a gente não sabe que cargo ele fica, tá? E, novamente, eu até faço mais uma outra pergunta. Quem é o presidente do Fluminense? É o Matheus Montenegro ou é o Mário Bittencourt? Quem eu posso cobrar aqui nesse canal? Tá bom? É somente algumas reflexões que a gente tem, né? Eu não quero estender tanto tempo, né? Eu quero deixar no máximo 20 minutos. Mas 3 pontos. O poder do Fluminense. Eu vou colocar a cara do Mário Bittencourt. Eu não vou colocar a cara do sumiço porque ele sumiu. Não aparece em nenhum lugar. As contratações até agora. A do James apareceu o Matheus Montenegro e o Mário Bittencourt, mas depois já apareceu um e só tá aparecendo o outro. E é isso, né? Vamos continuar tudo, né? A cúpula tricolor. O poder supremo do Fluminense. Como já diria ali alguns autores. Quem é? Quem são? O que comem? E o que fazem? Muito obrigado a todo que assistiu, fico por aqui. Faça todos que esse segredo aqui. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor.